Quando eu estava ainda no ensino médio, eu já queria estudar, eu sabia que eu queria estudar, mas eu achava que faculdade era uma coisa inatingível para mim. Eu nem sabia que a URGS era uma universidade gratuita e que eu podia fazer. E aí eu fiz um curso técnico em edificações no Parobé. E ali que eu descobri que a URGS existia e que era de graça e que eu podia fazer. E aí um dia no técnico, no dia que me falaram que existia a URGS e que era de graça e que tinha engenharia e arquitetura, que era os cursos que eu tinha dúvida, eu cheguei em casa naquele dia e falei pra mãe, mãe, eu vou fazer faculdade. E ela dizia, tia, calma, Cássia, não é assim, não sei o que. Eu, não, mãe, tem faculdade de graça, eu vou fazer. Teve uma foto do Novembro Negro e daí a gente conversou, assim, os colegas mais próximos, assim, que se conheciam. E, a gente tem que ter um grupo nosso, a gente tem que fazer um pra nós. Porque daí a gente comentou que existia o do direito, comentou uns outros que a gente sabia. E daí a gente tem que ter um nosso, a gente tem que ter um nosso. E daí foi essa conversa, assim. E aí montamos algumas rodas de conversa, assim, e foi nascendo, assim. Ainda não tem nome, mas a gente mantém contatos. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa. A gente não conseguia se reunir muitas vezes, assim. Foram algumas vezes que a gente se reuniu e continuamos as conversas, assim, mais no WhatsApp. Por exemplo, antes, quando aconteciam alguns casos comigo, eu comentava com as minhas colegas, minhas amigas, e elas não entendiam o que estava acontecendo. E quando tu conversa com alguém que entende ou que já passou pelo que tu está passando, é diferente, assim, eles entendiam o que eu estava querendo dizer, assim. A gente comentava muito sobre as coisas que aconteciam, por exemplo, um caso que aconteceu comigo. Eu comentei só com alguns amigos, mas estava um dia na portaria ali, e tem que passar o crachá para entrar. E aí tava uma fila de pessoas, todas se passando o crachá do visitante, só passando para trás, porque quando tu esquece teu cartão, tu tem que dar o nome na porta para entrar. E eu me esqueci meu cartão também aquele dia, mas eu vi aquela fila do pessoal se passando o cartão visitante, eu parei naquela fila, achando que, né, tá todo mundo ali, e aí o porteiro me chamou. E aí daí ele, onde tu vai, não sei o quê. Eu sou aluna, vou entrar. Dele, não, tu tem que dar o nome aqui, tal. Daí eu falei, tá, mas por que toda essa galera que tá nessa fila aqui não teve que dar o nome e eu tenho que dar? Daí ele, é o protocolo, é o de praxe da URGS, é isso. Não, então é isso pra mim, que sou preta, retinta, a única preta dessa fila, e pra o resto dessa galera que não é o protocolo, não é o de praxe. Casos assim, sabe? Que a gente conversava, coisas assim, que aconteciam ao longo desse período. E daí quando a gente conversa com alguém que tem a mesma vivência que tu, a pessoa entende o que tu está passando. Mesmo antes do grupo, assim, mesmo quando eu achava que não era meu lugar, quando eu achava que eu era um OVNI aqui, eu achava que era importante permanecer assim, porque eu tinha comigo, assim, que era importante mostrar para as pessoas que era possível, assim. Eu conhecia já a parte da construção, porque eu fiz o técnico ali, eu conhecia o lado da construção. Então talvez se eu tivesse pendido para engenharia, talvez eu teria mais familiaridade, eu acho, com o conteúdo, assim. Quando eu entrei na arquitetura, o pessoal já tinha repertório, já tinha viajado, e essas coisas eu nunca viajei, nunca tinha viajado, não tinha repertório, eu tive que criar um repertório enquanto o pessoal estava ampliando seu repertório. Mas a partir do momento de que tu tem pessoas com quem tu pode conversar sobre o que acontece, tu fica mais forte ali naquele espaço, assim. Eu acho que a sensação de pertencer eu sempre tive, eu sempre quis fazer arquitetura e eu persegui isso até o fim, assim. Eu acho que mexer na estrutura é uma coisa muito grande, né? É muito difícil eu, Cássia, sozinha, dizer como é que a gente vai mudar essa estrutura que está posta, né? E está posta há anos. Mas eu acho que a inserção de novos alunos, dessa mudança, assim, da cara da URGS, dos alunos, isso já é uma mudança importante, assim. Eu me vejo mais representada nas pessoas aqui hoje do que quando eu entrei há 6 anos atrás. Mas eu acho que o próximo passo é ver professores negros, é ver mestrandos negros, é ver a pesquisa com pessoas mais inseridas, assim. As pessoas vão se reconhecendo não só nos colegas ali, mas num superior. Precisamos ter mais representantes em cargos mais importantes e mostrar que esses lugares também são nossos, ocupar todos os lugares que forem possíveis. O meu nome é Cássia Lemos e o meu lugar é o grupo de alunos negros da arquitetura e do design formado na URGS.